Pronto. Espero que vocês já estejam conseguindo ver a apresentação direitinho. Esse é o nosso terceiro encontro do grupo de leitura dos Yoga Sutras. Então, sempre lembrando daqueles que vieram antes de nós e que nos ensinaram as coisas, né? Om Shri Guru Bhyo Namaha. Então, esse terceiro encontro é para fechar aquele conteúdo a respeito, um conteúdo introdutório antes da gente mergulhar direto nos sutras, e isso me levou muito tempo para começar, para entender de verdade, para conseguir explicar esses conteúdos. É uma experiência para mim, é sempre um desafio. Aqui a tabela ficou um pouquinho desconfigurada, mas vai dar para, espero que vocês consigam ler mesmo assim, né? Então, só recapitulando, os sutras, eles são 196 frases, né, todas encadeadinhas, uma amarradinha na outra, em 4 padas, ou patas, né. E aí esses padani são Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada e o Kaivalya Pada. O Samadhi Pada, ele vai falar da condição na qual o yoga se realiza, é uma condição ordinária, não é uma condição extraordinária. O Samadhi, ele é uma condição natural, é uma condição comum na nossa vida, é uma condição saudável na nossa vida. Quando a gente se sente bem com aquilo que a gente está fazendo, e a gente faz bem aquilo que nós estamos fazendo, muito provavelmente nós estamos em Samadhi. Então, é o músico, quando toca a sua música, faz uma apresentação lá na frente, ou quem sabe, né, o professor, quando dá a sua palestra, então, esses momentos aí de estruturação da nossa ação, em que tudo que nós fazemos é condizente, o interno com o externo, esse é o momento do Samadhi. Então, o Samadhi é esse momento de não confusão. Então, a tabela ficou realmente desconfigurada. Então, são 51 sutras no Samadhi Pada. Depois nós temos o método. Depois que ele explica, bom, você precisa estar nessa condição de Samadhi. Como você atinge o Samadhi já é explicado no primeiro capítulo, mas depois, como sair do Samadhi e partir para os outros, por assim dizer, estágios, mas o método, enfim, como obter, o modo de obter a prática, como estabelecer essa prática, que precisa de disciplina e de desapego, é descrito no capítulo 2 da Sadhana, que tem 55 versos. Daí, ele tendo a sadhana clara, a prática clara, que não é uma sadhana tão física, é bom dizer isso, vou insistir nisso só mais uma vez, vocês vão ver isso nos sutras, é uma sadhana mais mítica, mais filosófica, menos não tem nada a ver com sentar ou levantar, é mais um modo de se comportar do que necessariamente uma prática física. Esse tipo de prática, como a gente entende hoje, o yoga, ela está descrita depois do século XII, até depois do século XVIII, e algumas coisas são tardias, só tem no século XX, são invenções do século XX, XIX e XX. Então, a sadhana em Patanjali é muito anterior a isso, é muito mais aberta, é um conceito muito mais genérico, não exige esse tipo de comprometimento com uma prática específica. Você não encontra em um lugar dentro dos sutras a palavra sentar, por exemplo. Ninguém diz para você sentar, certo? Então, a gente vai chegar lá. Tudo isso leva muito tempo para entender, então, com o tempo, essas coisas ficam mais claras. O terceiro capítulo é o dos resultados. Então, são práticas específicas. Ele vai dizer, bom, se você praticar o Samyama, meditar sobre a estrela polar, você vai ter uma experiência assim, assim, assim. Então, ele descreve uma série de resultados. Não são resultados mágicos, não tem nada de miraculoso, de mágico, são resultados práticos. Então, por exemplo, como ser discreto, como atingir a discrição, que é uma coisa importante. Às vezes a gente não quer aparecer numa situação, a gente quer ficar discreto. Então, ele explica como isso é obtido, né, a partir de uma determinada meditação. Então, são resultados... Só que isso pode ser lido de uma forma mágica, quer dizer, a pessoa fica invisível. Mas entre ser discreto e ser invisível, né, é uma questão de até onde você acha que chega, né? Até onde aquela prática parece produzir resultados. Então, a gente sempre fica nesse lusco-fusco entre a realidade
e a mágica. E, finalmente, o Kaivalya-pada, que é o capítulo final, em que ele explica alguns conceitos que vão aparecer dentro do... como é que o Yoga e o Sankhya se resolvem, e esclarecem muitos dos conceitos que, às vezes, é bom deixar para depois para explicar. Mas o mais importante de tudo é que o Kaivalya explica como isolar a percepção, como proteger a nossa percepção dos estímulos externos, e esse é o objetivo do yoga. Então, partindo desde o samadhi, que é uma condição na qual a gente se sente mais integrado a si mesmo, até o Kaivalya, em que esse processo ele é perfectibilizado. Então, você se sente mais, você tem a sua percepção isolada, protegida, de maneira a não sofrer estímulos, não sofrer com os estímulos externos. Os estímulos vão continuar nos atingindo, mas eles vão deixar de nos afetar. A ideia é essa. Então, a abordagem de Patanjali é o ajustamento da percepção, né? A gente já conversou sobre isso antes, mas existe a outra abordagem, que é a abordagem da ação. Então, pensando aqui, por exemplo, e essa diferença entre o que você ajustar a sua percepção, eu vou dizer de outra maneira, me desculpem, eu vou preferir falar isso de outra maneira. O Patanjali vai observar como as ações como os estímulos chegam até nós e como nós ajustamos esses estímulos de maneira a que eles não interfiram com a clareza da nossa percepção. Então, ver as coisas com clareza, essa é a busca do yoga. Perceber as coisas com clareza. Então, o Carlos gosta de dizer que yoga é abrir os olhos, vai muito nessa direção. Essa é a abordagem de Patanjali. A abordagem da Gita, por exemplo, já é a abordagem da ação, que é ajustar as ações a uma ação dhármica, ao dharma, ajustar as ações ao dharma. Então, é aquilo que sai de nós. Então, é muito importante a gente reparar que essas duas abordagens levam em consideração essa noção de que existe uma porta entre o externo e o interno. E essa percepção de que existe essa interface é muito antiga, né? E é a partir dela que esses pensamentos sobre o yoga, né, esses filosóficos, se construíram. Então, eu fiz um desenho artístico aqui, uma imagem só para tentar representar um pouco disso. É mais ou menos como aquilo, o que está aqui do lado de fora, eu não sei se para vocês está chegando invertido, mas enfim, o que está do lado de fora dessa pessoa atravessa a percepção dela e chega no fundo da consciência dela, né? Nós vamos detalhar como é que a consciência funciona e tal, isso nos primeiros sutras, mas a ideia é essa, de que chega numa espécie de mundo que é uma espécie de duplicata do mundo exterior. No Ocidente, a gente diria que nós replicamos, nós criamos uma cópia do mundo exterior. O pensamento indiano ele vai um pouco mais longe, ele vai dizer que o mundo interior que é o verdadeiro. O mundo interior que de fato existe, o mundo exterior ele é ilusão. E esse mundo interior ele é completo. Cada planeta, cada estrela, cada montanha que existe do lado de fora, existe do lado de dentro. Então é um mundo de fato, e esse mundo é o seu mundo, o mundo individual de cada um, e que no final das contas é um mundo só, mas essa é outra questão. Então o mundo do Satya, o mundo da verdade, é o mundo que está para dentro de nós, e não que está para fora de nós. Essa é a visão. Então, ser capaz de se conectar com esse mundo interior é a prática de Patanjali, de modo, por alto. Então, eu fiz, brincando aqui também, a gente está falando de percepção, então, essa é uma brincadeira entre o objetivo e o subjetivo, né? Existe essa diferença entre o externo e o interno. Eu fiz aqui uma imagem como se fosse uma pintura ilusória, uma coisa fantasiosa, né? E uma realidade concreta. Então, existe essa diferença. Tudo que entra pela consciência, ele recebe um tratamento, recebe um processamento pela nossa mente e produz impressões. Produz impressões na nossa mente, a nossa mente processa essas informações, construindo uma percepção da realidade.
Então eu fiz aqui, essa é uma outra brincadeira para falar desse assunto, então tem duas pessoas tocando instrumento, ou enfim, do lado de fora numa praça, e a gente traz essa percepção para dentro da gente e pode transformar aquilo no que a gente quiser. Então eu coloquei aqui dois ogros cantando, tocando instrumentos, enfim. A mesma imagem saiu de um lugar e virou outra coisa dentro da gente. Então, a gente vai conversar com calma no sutras sobre essas transformações, mas foi só uma brincadeira para falar desse mundo externo e interno. E, inclusive, esse fundo que eu coloquei aqui tem a ver com isso, porque é assim que é descrito nos hinos da criação, né? O espaço de cima é o espaço da consciência, né? O espaço das estrelas é o espaço para cima do céu, né? O espaço do céu é o espaço da consciência, o espaço das águas é o espaço do inconsciente. Tem outras formas de falar sobre isso que invertem essa lógica, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Só para explicar que o espaço, né, iluminado é o espaço da consciência, o espaço pouco iluminado é o espaço do inconsciente. Mas o inconsciente indiano não é um inconsciente como na psicologia, existe uma diferença brutal aqui, muito grande, entre um modo de pensar e o outro. O mundo inconsciente ele é mais como esse mar mesmo, uma das formas de pensar, existem outras metáforas que aparecem nos textos antigos, mas você pode imaginar que existe muita vida nesse mar, existe muito movimento nesse mar. Eu estou usando essa imagem aqui como referência, né? Então, se existe alguma coisa que você consegue enxergar, o mundo da luz, que é o que a gente consegue ver, né, quando é dia, quando tem iluminação, quando a luz chega até os nossos olhos, ele nos permite perceber alguns objetos, mas o mundo do inconsciente ele é muito mais rico que o mundo exterior, porque ele é cheio de vida e infinitamente mais repleto que o mundo da consciência. Então, só fazendo esse comentário, que o modo e a gente vai chegar na Mandukya amanhã. Eu vou falar brevemente da Mandukya amanhã. E aí só para fazer essa primeira introdução, dizendo que o mundo interior ele é muito mais rico que o mundo exterior. Eu coloquei a imagem do arco aqui porque essa é outra metáfora muito utilizada, né? Inclusive Arjuna é um arqueiro, é um texto da Gita, né? Utiliza essa metáfora. Ele aparece no Mahabharata em mais de um lugar, não só na Gita, existem outros trechos do Mahabharata em que se enfatiza o fato dele ser um arqueiro. E essa é uma representação muito comum da consciência. Aqui, novamente, fazendo essa metáfora, existe uma tensão entre a nossa percepção de algo exterior e como essa percepção reverbera dentro da gente, né? Então, os sutras, eles colocam esse tema de uma forma talvez mais interessante. Essa tensão, ela é provocada pela própria mente, e ajustar a mente para que essa tensão ela esteja bem colocada, para que haja foco na atenção, apenas naquilo que nós queremos colocar foco, e se desapegando de todo o resto, que você não quer colocar foco, é o método do yoga de se viver melhor, né? Conseguir cuidar da atenção, fazer uma economia da atenção. Então, inclusive distensionando, né, a nossa atenção, e aí a gente vai chegar no recolhimento, mas eu vou deixar isso para depois. Então, mas existe essa tensão, né? Para se observar algo do lado de fora, nós temos alguma coisa sendo tensionada lá dentro. É só isso que eu queria, por enquanto, levantar essa ponta da conversa. Então, assim como o arqueiro puxa uma flecha, existe um foco interior, assim como existe um foco exterior. Além do objeto que nós observamos, existe alguém que observa, e esse alguém que observa, esse eu que observa, ele se utiliza da mente para isso, então ele produz um tensionamento. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem fala justamente disso, né? Uma forma de descrever esse nosso, como a gente se amarra no mundo, nas coisas exteriores, tentando controlar as coisas que muitas vezes a gente não tem nenhum controle sobre elas. E isso nos deixa amarrados, né? Então a gente vai entrar nos sutras e a gente vai desenvolver esses assuntos com calma.
E aí, só para fechar o assunto, a importância, por que esse texto sobreviveu tanto tempo? Por que os sutras sobreviveram de lá para cá, né, tanto tempo? Porque ele trata de assuntos extremamente relevantes e de uma forma extremamente feliz, eficaz e útil para a vida humana. Então ele vai tratar do sofrimento relacionado aos desejos, de modo geral, e Sukham, aqui eu coloquei Sukham e Dukham, porque Sukham significa doce, originalmente, mas dá a ideia de felicidade, ou é atrelado a essa ideia de felicidade, felicidade imediata, felicidade momentânea. E Dukham é dor, mas também pode ser, o sentido também abre um pouquinho mais até doença ou sofrimento, mais precisamente. Então, dor e sofrimento. Então, Sukham e Dukkham é esse parzinho que anda sempre junto, né? O prazer, ele não se afasta da dor, eles andam sempre muito próximos, eles sempre estão sempre se entrecruzando, um vem antes do outro. E é um assunto importante para a vida humana. E os outros dois termos que eu coloquei, Mrityu e Moksha. Mrityu é morte. Então, a forma como a gente tem medo da morte, a gente tem dificuldades, o ser humano tem dificuldade para lidar com a morte. E é um assunto importante. A nossa finitude, em vez de pensar simplesmente na nossa finitude, é pensar na nossa eternidade. Então, o yoga traz essa proposta de que nós somos eternos, de que nós não somos finitos, não somos limitados, porque nós estamos, nós somos essencialmente conectados com o universo inteiro, com a totalidade, com o eu do universo. E essa compreensão é moksha, de certa forma, só a compreensão disso já é, de certa maneira, liberação. Já somos todos libertos, né? E, bom, basicamente esses assuntos são muito importantes, são assuntos extremamente relevantes, e o tratamento que o yoga dá para esses assuntos, já desde, por exemplo, a Katha Upanishad, é muito cara ao pensamento da humanidade de modo geral, e mesmo quando a humanidade ignora esses textos, né, a Gita não, desculpa, os sutras sofreram uma espécie de ostracismo teórico por parte do budismo, e mesmo assim ele sobreviveu, né? O texto se manteve vivo, né? Chegou aos nossos dias com alguns comentários e pôde sobreviver, como modo de pensar o assunto. Ser completamente independente, anterior e completamente independente do budismo. Queria oferecer também mais uma experiência aqui, se vocês quiserem brincar com a ideia de yantra, que é uma forma de representar. Vocês podem desenhar, a ideia é essa, pelo menos eu já fiz isso algumas vezes, essa é uma prática que eu gosto muito de fazer. No meu caso, bom, eu gosto muito de caligrafia chinesa, então eu sempre gostei de brincar por esse lado, mas existem yantras tipicamente indianos também. O yantra, yantra significa ferramenta, então é uma forma de você produzir um resultado mágico. O indiano diria isso. É uma espécie de magia, uma espécie de mágica em que você coloca no papel um determinado território místico, um território subjetivo, alguma coisa que existe dentro do seu universo particular, dentro de você. Pode não existir do lado de fora, ele pode até encontrar alguma conexão com o mundo exterior. Às vezes a gente pode... Isso é uma experiência que eu já fiz na prática, de utilizar uma construção que eu conheço, e dessa construção que eu conheço, o mapa, né, a planta baixa dessa construção, produzir uma mentalização, produzir uma ideia que me permita navegar nessa construção e construir um cenário interior a partir disso. Mas às vezes a gente tem, inclusive, o encontro, a experiência de encontrar do lado de fora uma coisa que a gente já tinha do lado de dentro, o famoso déjà vu. Quando a gente encontra, já diz assim, não, já estive nesse lugar, essa experiência de, poxa vida, eu já estive aqui, é justamente quando a gente consegue transpor alguma coisa que era do mundo interior para o mundo exterior. A gente reconhece no mundo exterior uma coisa que já existia no nosso mundo interior. Então, essa experiência de visitar um lugar subjetivo é uma experiência que a gente pode fazer aqui no começo
da leitura dos sutras para experimentar esse conceito de porta, e trazendo da Bhagavad Gita a lógica de cidade das 9, das 11 portas. É uma espécie de meditação que você pode experimentar, e eu vou deixar o terceiro exercício para um outro momento, talvez para o próximo encontro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para não ficar tão abstrato. Vou falar um pouquinho do yantra como curiosidade, e eu espero que vocês gostem. Então, basicamente, parece que não tem nada a ver com o que eu estava falando, né? Parece que eu troquei de assunto, mas as coisas vão começar a fazer mais sentido com o tempo. Então, agora talvez faça mais sentido. Esse círculo exterior, o limite do círculo exterior, isso vem do Tantra, isso é recente, isso é cultura recente, talvez próximo do século XVIII, já é bem posterior aos sutras. O círculo exterior seria o ponto mais próximo do corpo, mais próximo da nossa percepção direta das coisas. E à medida que você vai se aprofundando, buscando o interior do yantra, é como se você buscasse o infinito. A ideia é essa, que é o lugar mais profundo, mais distante dentro da gente. Então você pode pensar das duas maneiras, que ele é infinitamente pequeno ou que ele é infinitamente grande. É uma inversão do espaço externo para dentro da gente. Então a ideia é essa. O yantra é uma forma de meditar na interiorização, buscar o interior que está cada vez mais distante e infinitamente cada vez mais distante, que é o eu do universo. Então buscar o coração da gente que é esse ponto minúsculo, esse ponto cada vez mais sutil e se utilizando cada vez mais. Esse é um território, é um desenho de um território de espaço invertido. A infinitude não está para fora, a infinitude está para dentro. Essa é a lógica do yantra. Então é um território qualificado. Mas existem outros modelos mais simples. Eu vou só mostrar isso por causa do modelo dos natas, que é um modelo que eu tenho estudado nos últimos 10 anos, e ele parte dos elementos mais simples dessa composição, porque essa composição ela foi ganhando tantos elementos que a gente fica perdido, a gente olha para ela e não sabe por onde começar, né? Então, a ideia básica é de espaço, de território quadrangular, um quadrado, uma coisa assim. Tanto é que nos templos budistas, é um dos lugares em que essa tradição sobreviveu, você não anda no meio, você tem que andar pelos cantos, andando pelo canto do quadrado, você não pode andar no meio do quadrado. Isso me irrita profundamente quando eu ia fazer práticas meditativas nesses lugares, porque não é lógico, não é óbvio. Isso, na verdade, é uma prática interior, não é para você fazer isso na vida real, é burrice ficar andando pelos cantos das coisas, né? A gente anda em linha reta, a gente não anda que nem uma minhoca pelos cantos, né? E agora, nesse espaço interior, sim, existe essa lógica das pontas, das direções, porque para frente e para trás são coisas tão básicas na nossa natureza. Eu vou colocar as outras pontas, talvez já fique mais fácil de explicar. Isso é uma coisa tão natural da gente, que a gente nem pensa sobre isso mais. Mas para cima e para baixo, para frente e para trás, e para um lado e para o outro, elas estão na linguagem e elas estão na nossa percepção da realidade. Então, os natas construíram esses tratados, esses pensamentos, existem textos sobre isso, utilizando os pontos de referência. Isso já aparece desde os Vedas, né, que a gente chama de Lokapalas, que são as direções do espaço. Só que são direções do espaço subjetivas. De novo, a gente não está falando aqui do norte geográfico, ou do sul geográfico, ou do leste geográfico. Não é nada disso. O leste é onde nasce o sol. Portanto, ele é a direção da percepção. É onde a conexão é essa. Se você, de olhos fechados, medita e você sobe um sol dentro da sua meditação, imagina o sol nascendo dentro da sua meditação, esse sol é o leste. Essa direção está definida. É ali que está o leste. E as outras direções todas dependem dessa direção que você está construindo esse sol. Ou se você não tiver um sol, onde quer que haja luz, onde quer que você direcione o seu olhar, como esse mundo é seu, é um mundo interior subjetivo, é nessa direção que está o leste. A gente não consegue olhar para o oeste, dentro do mundo subjetivo. Essa é a lógica.
O oeste, ele é o lugar da sombra. Não tem nada de negativo ou de ruim nessa sombra, muito pelo contrário, é uma sombra subjetiva, uma sombra espiritual. É aquilo que não está dentro do campo de percepção da consciência. Então, o oeste é esse espaço de inconsciência e o leste é o espaço de consciência. Então, aqui explicando no desenho, à direita, é que provavelmente o meu gesto vai ficar invertido, mas à direita é onde fica o leste, e à esquerda onde fica o oeste. Pelo menos essa é a representação comum, se você pegar os livros, por exemplo, os livros do Carlos, você vai ver que é comum se utilizar essa figuração. E a norte para cima e a sul para baixo. Então, cada um deles vai receber uma divindade dentro do pensamento nata, e que são, na verdade, expressões da nossa psique. Cada uma desses pontos cardeais, eles têm uma representação, é possível colocar um certo aspecto da nossa interioridade em cada um desses aspectos. Aí, com o tempo, vocês podem estudar isso com o tempo, posso ajudar a mostrar algumas coisas, mas eu só quis trazer esses elementos porque eles compõem uma forma de meditar sobre esse espaço interior que a gente tem, esse território interior, que a Gita vai chamar o eu de conhecedor do campo. Então, se é para falar de interioridade, a gente tem que falar desse território. Isso é o próprio modo natural desses textos, dessas tradições, de lidar com esse assunto. Existem esses territórios interiores, que eles são mais verdadeiros do que os territórios exteriores. É o nosso universo particular. E aí, eu fecho por aqui e eu deixo esse pedacinho do conteúdo para... Aliás, não, até aqui eu posso falar. O próximo slide que eu vou falar, já vou entrar na contribuição das Upanishadas, mas eu acho que aqui a gente pode colocar um pouquinho do contexto védico, eu acho que vale a pena. Não vou me aprofundar, só se vocês quiserem mesmo, a gente pode tirar dias específicos para falar disso. É um conteúdo também que daria dias e dias de conversa. Mas rapidamente eu vou fazer só um sumário aqui, para vocês terem uma ideia do que existe hoje de conhecimento, de estudo, a respeito desses temas que a gente está abordando, que são temas áridos e que às vezes não tem muita coisa sólida o suficiente para a gente falar sobre esses temas. Então, eu lembrei de mais um ponto que eu posso acrescentar, mas vou primeiro falar dos que já estão aqui. O Sri Aurobindo foi um dos precursores desse tipo de pensamento ainda no século XIX, e hoje em dia o Frowley, isso falando das contribuições védicas para o yoga, né? Dentro das contribuições védicas do yoga, a gente tem o David Frowley hoje e o Sri Aurobindo um pouco de tempo atrás, né? Ainda no século XIX, fazendo o que a gente chama de uma releitura sutil do Ayurveda. Então, eles mesmos deixam claro que essa leitura não é original deles, eles simplesmente estão trazendo à baila uma coisa que era mais óbvia, talvez, para os povos védicos, mas que foi se perdendo ao longo do tempo, especialmente durante o século XIX. Essa forma de ler os textos foi ficando obscura. Os povos védicos, eles eram mais metafóricos, mais simbólicos do que os povos que sucederam, né, do que o pessoal, mesmo o pensamento upanishádico, que já é um pensamento mais filosófico, já tem alguma dificuldade, às vezes, de ler o Ayurveda e enxergar no Ayurveda esse modo simbólico de pensar. Esquece que aquele texto é simbólico, não é exatamente um texto filosófico. Então é preciso olhar para o texto com o olhar do tempo dele, né? Então, o texto védico, ele é mais simbólico, o texto upanishádico é mais filosófico, e depois disso se construi um pensamento mais racional, até, que se afasta daquele pensamento místico-filosófico das Upanishadas. Em diversos momentos ele se afasta e às vezes não consegue nem ler o que está escrito no texto. Então, existe essa recuperação pelo David Frowley e pelo Sri Aurobindo dessa leitura. O que a gente chama de uma leitura adiátmica? É tão óbvio, agora que eu vou explicar, que vocês vão ver que, tá, tudo bem, né? É uma coisa simples. Encontrar perceber aquilo que tem de sutil, de espiritual, naquelas explicações que às vezes são explicações que parecem prosaicas ou destituídas de espiritualidade. Às vezes a gente olha para um determinado texto, por exemplo, sobre... Eu vou usar o exemplo que todo mundo gosta de usar, que é Agni, por exemplo. Tá? Agni é
é o fogo doméstico, é o fogo que a gente tem dentro de casa, mas ele tem isso eu estou falando da divindade, do Deva Agni, né, o deus Agni, o deus do fogo. Ele tem, mas na verdade ele tem um espectro tão grande de significações, né? Ele é um dos 3 deuses mais importantes do período védico, que é muito maior, ele é muito maior, ele inclusive vai representar Vaishvanara em alguns momentos como o próprio eu do universo, né? Então, assim, o Agni, ele se expressa, ele se expande em múltiplas significações. E aí, o que é fazer uma leitura adiátmica, né? Adi é superior, acima, né? E Atma, a gente está usando aqui Atma, é a palavra mesmo no seu sentido original, ou de si mesmo, ou de eu do universo, ou eu particular de cada um, que dá na mesma. Mas, de qualquer forma, é fazer uma leitura buscando a essência desses conceitos, uma leitura espiritual desses conceitos. Então, Agni, ele pode ser o Sol, ele recebe esse nome, é Surya, ele pode ser a luz, que sem a luz nós sequer viveríamos, a luz é fundamental para a existência humana, tanto para a percepção, quanto para que a energia do Sol chegue na Terra e permita que a Terra viva, que a Terra tenha vida, né? Então é fundamental. Agni também é o fogo digestivo. Agni também representa a consciência, porque assim como existe a luz entrando pelos nossos olhos, nós temos uma espécie de chama interior que permite que nós vejamos o mundo, nós tenhamos a luz da consciência. Então ele é um significado múltiplo e unificado numa figura só. E eu não sei, eu talvez tenha esquecido algum desses Agnis todos, mas como eu tinha mencionado, existe uma lista, existe em dicionário mesmo, mais de 20 nomes diferentes para Agni, e todos eles são Agni. Então, só dando um exemplo aqui do que seria uma releitura adiátmica dos Vedas. Então, pega, por exemplo, o primeiro Sukta, o primeiro hino do Ayurveda é sobre Agni. E ele vai falar, faz uma leitura laudatória, elogiosa, dizendo como Agni é o provedor das riquezas, porque é graças ao fogo. É uma lógica antiga, né? O fogo está associado à agricultura, então ele é provedor das riquezas. O fogo também está associado ele é o primeiro, assim, ele é o Purohita, ele é aquele ele é considerado o próprio sacerdote do ritual, porque o sacerdote vai lá e coloca o fogo, é no fogo que ele coloca as oferendas, no período védico. Então, colocar no fogo é colocar primeiro no fogo. Então, ele é o primeiro que prova as delícias do sacrifício, antes de levar esse sacrifício para os deuses, ele é a boca dos deuses. Isso é o que aparece no Agni Sukta, no primeiro hino a Agni. Então, mas na verdade, tudo isso são conteúdos simbólicos que a gente consegue ler com muita clareza. Não estou fazendo nenhuma viagem aqui, a gente vai chegar nos... Acho que eu já posso passar para o ponto seguinte. Existem os Mahavakyas. Então, os Mahavakyas são as frases mais importantes. São as frases que, pela própria tradição, elas cresceram muito no gosto popular. Então, o Gayatri Mantra, por exemplo, assume esse aspecto de importância, né? E são frases muito simples, muito claras e muito fortes, muito poderosas para explicar esses conteúdos. Então, Aham Brahmasmi, por exemplo, é uma delas, que significa eu sou Brahma. Essa identificação entre o eu do universo e o eu do indivíduo, o eu pequeno do indivíduo, e o eu do universo, são o mesmo. Então, essa é uma das Mahavakyas que aparecem dentro do Ayurveda. Mas o David Frawley vai dizer que existem muitas outras frases que são tão bonitas quanto, que estão lá, para quem quiser procurar. E ele mesmo faz esse trabalho, né? O trabalho da vida dele é buscar essas frases. Então, eu acho que eu tenho aqui o God Sages and Kings à mão, só para mostrar o livro, só mostrar a capa do livro. Alguém levantou a mão? Sim, Dimas. Eu vou ter que me retirar nesse momento, porque eu estou sendo chamada. Você me perdoa. Amanhã eu retorno.
Tá bom, fica tranquilo, Eleusis. Eu acho que eu já encerrei, na verdade, o conteúdo, tá bom? Não se preocupe. Tá bom, Isso muito obrigada, muito bom. que bom, espero que tenha aproveitado. É um conteúdo meio viajante, mas eu acho que tem sua utilidade. Vai lá, Eu fico fica aqui bem. atenta, eu tô, assim, muita coisa eu tô absorvendo, mas muita coisa realmente, que é muita informação, né? É Mas só uma eu introdução, não se preocupe. Aham. não, eu tô aqui ligada, tô atenta, tô gostando muito. Então Sim, tá muita bom, fico coisa feliz. nova, muita a gente que leva a gente a refletir sobre muita coisa, né? É um panorama, uma viagem para a gente fazer antes de entrar no texto de uma vez, e aí a gente pode retomar esses assuntos todos quantas vezes a gente quiser, tá bom? Então Que tá, bom um que você abraço. gostou. Um abraço, fica bem. Bom, então só fechando mesmo, eu só queria mostrar a capa aqui. Esse aqui é o God Save the Kings, mas ele deve ter uns 10 livros, eu tenho mais alguns dele. Nesse livro em particular, ele vai falar desses conceitos, dessas aproximações que hoje em dia a gente consegue fazer, dessas releituras filosóficas sobre o simbolismo do Ayurveda, sobre as suas expressões, sobre as divindades, e a construção de uma espécie de mundo mítico que se sobrepõe a esse mundo objetivo. E os Mahavakyas são essas frases, são muito interessantes de se conhecer, com o tempo vale a pena conhecer todas elas. São frases que a própria tradição, a cultura indiana foi selecionando, né, dentro dos textos antigos, para representar esses conteúdos, a profundidade desses conteúdos. Eu separei, em particular, aqui o Purusha Suktam e o Nasadiya Suktam, a gente pode voltar nisso em algum momento, que são dois hinos, o hino ao Purusha e o hino da criação, que são dois hinos extremamente importantes para o yoga, em particular. O Purusha Suktam, porque ele vai falar do Purusha, depois vocês vão entender por que o Purusha é tão importante no pensamento do yoga e do Sankhya também. Mas basicamente é um homem cósmico que é sacrificado, esse ser cósmico, ele é sacrificado, ele é despedaçado, né? E como sacrifício, e as suas partes vão compor as características do universo visível. Então ele abre mão da sua plenitude, da sua totalidade, de toda da sua perfeição, de ter todas as características perfeitas, né, de ser cósmico, universal. Isso é um mito, né? É um mito do Narayana, é o homem sobre as águas, enfim, numa das suas versões. E essa pessoa, Purusha significa pessoa, né, essa pessoa cósmica, ela é fragmentada para que haja realidade. Então, existem alguns, a gente pode, por exemplo, ler isso na Parashana Upanishad, é uma releitura já daquela época do hino Purusha, construindo esse texto, essa imagem que a gente está fazendo, essa leitura que a gente está fazendo desse sacrifício. E em oposição a Purusha surge Prakriti, que é a matéria a realidade, de modo geral. Tudo aquilo que a gente percebe como material é Prakriti, mas todo movimento que acontece na matéria é Purusha. Então, o movimento das minhas mãos aqui na frente da câmera, ou eu falando, dizendo uma coisa, pondo algum som para fora da minha boca, né, produzindo ideias, querendo produzir ideias, transportar ideias para fora, esse movimento é o Purusha, é a expressão do Purusha. O Purusha não pode ser visto. O Purusha está em todos nós, ele faz parte de tudo, ele vai além, porque se diz que ele, além do universo como um todo, ele se expande por mais 10 dedos. Esses 10 dedos são a realidade. Então, essa é mais ou menos a ideia. E estando presente como movimento nas coisas, né, ele é espírito, esse é o sentido original do termo espírito, ele é movimento, né? No caso da Prashna Upanishad, o termo utilizado é prana, né, movimento. Esse respirar do universo, esse movimento é o que a gente percebe, a gente só percebe o Purusha pelo movimento, é espírito. E a contrapartida do Purusha, que também faz parte dele, não está dissociada dele, é a Prakriti, que é a matéria, que é a realidade, que a gente vai chamar também de Maya em outros textos. E nós temos também o Nasadiya Suktam,
que é muito interessante para se pensar esses conceitos de natureza da mente ou de natureza da consciência. Ele vai explicar como os antigos pensaram no assunto. É muito próximo, por exemplo, da leitura bíblica, é anterior, provavelmente, mas eu vou me abster de fazer esse comentário maldoso à leitura judaica, mas a Nassadia vai dizer que de um facho de luz, ou de um feixe de luz, de uma linha de luz no horizonte, se dividiu o universo em dois. E aí se separaram as águas do céu. Enfim, vai mais ou menos nessa direção, que aqui a gente tem essa imagem que eu coloquei só para ter uma ideia. E vale a pena, em algum momento, tomar contato com esses textos, mas não é o texto que a gente vai se aprofundar, né? Então, eu só queria deixar a possibilidade, a gente pode voltar nesses conteúdos em algum momento, para aprofundar esses conteúdos. Só queria fazer esse panorama do período védico e deixar para amanhã o panorama do período upanishádico. As contribuições upanishádicas também são muito relevantes. Tá? Vou abrir o slide, mas a gente não vai falar dele agora. E eu já vi que eu vou ter que consertar o slide.